Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de termos bastante confusos, porém muito importantes dentro da biologia e no final falarei de algumas curiosidades que eu tenho anotado aqui, deixei aqui para não esquecer. Tchê, quando a gente olha essa aula e fala haploides, diploides, poliploides, o que é essa tal de ploidia? A gente fala, biologia é sempre complicada. E claro, gente, um pré-requisito para você entender biologia é usar a palavra depende. Porque tudo depende, a gente está trabalhando com seres vivos. Então vocês vão ver que essa aula no final vai ficar bem redondinha, bem simples de entender. No entanto, vocês vão entender também que os seres vivos são bastante complexos e tem exceção para tudo nesse mundo. E aí está a beleza da biologia. Eu sou um apaixonado, então vamos lá. Gurizada, haploides, prestem bem atenção, haploides, diploides e poliploides, muitos. Afinal de contas, professor, o que é esse tal de ploides? O que é a ploidia? Perceba, a ploidia é o termo usado para definir o conjunto numérico completo de cromossomos de uma célula. Então, quando você ler haploides, diploides, poliploides, são tipos de ploidia. Perceba, ploidia é o termo amplo. Dentro de ploidia existem os organismos que são haploides, os organismos que são diploides e aqueles que são poliploides. Eu falo organismo, mas pode ser apenas uma célula, ou seja, um organismo ser diploide, mas possuir uma célula haploide. Vocês vão ver o nosso exemplo aqui. Ou pode ser um organismo que é diploide, mas ter uma célula que é triploide. Tudo pode na biologia. Então, quando a gente está falando desses termos, você tem que se ligar, esse exercício, essa questão, essa prova, ou melhor, vamos para a vida, né? Esse ser vivo, essa estrutura desse ser vivo, é diploide, é haploide ou é tetraploide? O que isso significa? Então vamos com muita calma, gente. Eu sugiro fortemente para que você organize o seu conhecimento, o seu raciocínio, que você copie a aula antes de eu explicar detalhadamente ela. Então você viu que no início da aula eu fiquei abaixado um pouco. Se for o caso, volta lá para o início, dá pausa e tira um print ou copia toda a aula. Beleza, já estamos aqui. Perceba então, um organismo ou uma célula ou um tecido de algum organismo, quando é chamado de haploide, representa o N, ou seja, é representado pelo N. Perceba então, quando tem N, é um organismo haploide. Quando você quer representar um organismo, ou uma célula, ou um tecido diploide, você usa o 2N. Está falando diploide, 2N. Ou seja, dois conjuntos, que eu já vou falar aqui para vocês. E um organismo poliploide, ou seja, células poliploides, são mais de 2Ns. Então, é 3N, 4N, 5N, 6N e assim por diante. Isso aqui é o básico. Tá? Professor, daqui eu captei, já está tranquilo. Vamos agora para o específico de cada um deles. Então, para organizar, nós vamos falar primeiro o que significa haploide, depois o que significa diploide e, por fim, o que significa poliploide. Então, tem 1, 2 e 3 aqui organizadinho para vocês. Começando, haploide. Haploide é aquela célula, ou aquele tecido, ou aquele organismo que possui um conjunto de cromossomos. Apenas um conjunto completinho de cromossomos e é representado, como você sabe, como eu disse anteriormente, por N. Então te liga só, aqui nós temos a representação de uma célula. Imagina, uma representação, não tem organela, não tem núcleo, não tem nada, só tem uma célula e aqui são os cromossomos. Te liga que tem um cromossomo laranja, um cromossomo verde e um cromossomo rosa. Tu te ligou que é um conjunto de cada cromossomo, ou seja, existe um cromossomo 1, um cromossomo 2 e um cromossomo 3. Vamos chamar assim, 1, 2, 3 nessa ordem. Professor, tá, tudo bem, tem apenas um cromossomo 1, tem apenas um cromossomo 2, tem apenas um cromossomo 3, logo, é apenas um conjunto de cromossomos. E o N desta célula, representadinha por N, haploide, é igual a 3. Onde é que tem isso, professor? No nosso corpo, nós vamos, obviamente, falar aqui muito mais do nosso exemplo, depois eu vou falar de todas as infinitas quase exceções que tem. Por isso, vamos organizar no nosso exemplo. Onde, pensa, olha para ti, te olha no espelho, manda um zap aí para os teus amigos, fala, onde no teu corpo tem células com apenas um conjunto de cromossomos?
É óbvio, são os gametas. Nós, os humanos, são os gametas. O teu espermatozoide, se você for homem, o teu ovócito 2, se você for menina, se você for mulher, são células haploides, células N, mas olha a lógica disso. Os gametas são células para reproduzir. Um gameta, espermatozoide, e um ovócito 2 vão formar um indivíduo diploide, 2N. Então tu não pode pegar... Imagina se o espermatozoide fosse 2N e o ovócito 2 fosse 2N. Ia formar um indivíduo 4N, seria poliploide. Nos animais, poliploidia é raríssimo, não vinga na grande maioria dos casos. Mas então é isso aí. Perceba que o exemplo para um haploide, no nosso caso, são simplesmente os gametas. Te liga, eu vou falar aqui depois nos diploides, mas nós somos organismos diploides. Então, se a gente estiver falando de nós organismos, nós somos 2N em cada uma das nossas células, chamadas células somáticas. Vou falar para vocês. Tu tirou uma célula da tua pele, tirou uma célula do teu, sei lá, do teu músculo. Um músculo tem exceção lá, mas tu vai tirando células do teu corpo. Células somáticas são células 2N. No entanto, se você está se referindo ao espermatozoide ou ao ovócito 2, são células N, porque são células gaméticas, células reprodutivas, que elas vão ter que se unir para formar daí sim um indivíduo 2N. Mas tu não te lembra, mas uma vez você, vamos pensar assim, depois que você surgiu da fecundação, tá pitando ali, mas vamos talvez você esteja escutando, não tirei do silencioso, troço aqui, de novo. Mas enfim, um dia um espermatozoide fecundou um ovócito, eles foram fecundados, o ovócito 2. Formou uma célula, N mais N, 2N. Você já foi essa célula 2N. A partir dessa célula 2N, ela se dividiu em 2, 4, 8, 16 e formou você, um organismo inteiro diploide. Quando você se tornou adulto, você passa agora a produzir células N somente para reprodução. Ah, professora, não tem uma célulazinha N aqui ou uma célulazinha Nzinha ali? Não, não. É só, no nosso caso, para reproduzir. E, obviamente, se você é 2N e tem que produzir células haploides para reproduzir, você tem que reduzir o número de cromossomos dela. Então, você faz meiose. Os gametas, nos seres humanos, são formados por meiose. E a gente fala que esse R exclamação significa que é reducional. Uma célula com 46 cromossomos vai formar células gaméticas com 23. Por isso que está aqui, ó. Nos gametas humanos, o N é 23. Aqui o exemplo N é igual a 3. É uma célula hipotética. Eu não ia desenhar 23 cromossomos. Mas no nosso caso, esse Nzinho aqui é 23. Esse Nzinho aqui é 23 e vai formar um organismo 46. Você tem 46 cromossomos nas suas células do corpo inteiro. E tem 23 cromossomos no espermatozoide e 23 cromossomos no ovócito 2. Tranquilo. Outros exemplos de células ou de tecidos ou de organismos haploides. Os fungos adultos. Fungo adulto, as células dele são células haploides. Então cabe aqui no exemplo também. Zangões das abelhas. Você fala, professor, o zangão da abelha é haploide. Quando a gente estuda os tipos de reprodução, nós estudamos a partenogênese. A partenogênese explica como surge o zangão. Quando não ocorre a fecundação, ou seja, uma célula N vai dar origem sim ao zangão. Então é uma exceção. Estudem depois reprodução, vocês vão chegar em partenogênese e vocês vão entender. É um outro exemplo. E as plantas têm uma fase da vida N e outra fase da vida 2N. Quando as plantas têm a fase da vida N, ou seja, a fase da vida haploide, elas são chamadas de gametófito. Apenas nas briófitas é a fase dominante. Todas as outras plantas vão ter fase dominante para cá, que eu vou explicar. Então aqui estão os exemplos. Tudo bem, pessoal, tá tranquilo. É confuso, é muita coisa, mas vamos com calma. Agora tudo vai fazer sentido enquanto que eu estiver explicando o diploide, o termo diploide. Diploide, já está falando o nome. Grave-se, di é 2. Então significa que diploides são os organismos representados por 2N e possuem 2 conjuntos de cromossomos. Lembra que eu falei? Espermatozoide mais óvulo. O espermatozoide carrega um conjunto de cromossomos, ou seja, são 23 cromossomos do pai. E o ovócito 2 carrega 23 cromossomos da mãe. Cada uma delas está carregando um conjunto, são células haploides. Quando elas se juntam, você concorda que vai formar uma célula 2N, ou seja, um conjunto de cromossomos do pai, mais um conjunto de cromossomos da mãe, vão se fundir,
para formar agora uma célula com 2 conjuntos de cromossomos. Essas são as células chamadas diploide. Acaba de dizer que não é bonito isso, gurizada. O troço é lindo. E aí, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo resumido. Se nessa célula N era 3 cromossomos diferentes, você consegue entender que aqui neste exemplo, 2N é igual a 6? Porque, olha só, esse aqui é o cromossomo que a gente chamou de 1 aqui. O cromossomo laranjinha o professor chamou de 1. É o cromossomo número 1. Aqui numa célula diploide, ela vai ter 2 cromossomos de número 1. Vai ter 2 cromossomos de número 2. Ou verdinho, que aqui na haploide só tem 1, aqui vão ter 2. E o rosinha, que a gente chamou aqui de cromossomo 3, também terão 2 cromossomos 3 numa célula diploide. Diploide está carregando 2 conjuntos. Então, 2N é uma célula diploide, é igual a 6, porque aqui tem 6 cromossomos. Agora, perceba uma informação muito importante. Quando você tem 2 cromossomos 1, esses cromossomos carregam os mesmos alelos que vão formar os genes específicos de um indivíduo. Tá? Poderia ser aqui assim, azão. Tá? Mas aqui já tem um Czinho, sei lá, e aqui tem um Hzinho, sei lá. São genes diferentes, mas cada um dos cromossomos iguais, homólogos, que a gente pode dizer aqui, não iguais, mas homólogos, eles vão carregar os alelos para a mesma característica. Então te liga, esses cromossomos, que a gente chama de cromossomo 1, que são laranjinhas, a gente chama de cromossomos homólogos. Então numa célula diploide, você vai ter 2 conjuntos de cada um dos tipos de cromossomos, e aí nós vamos falar que quando o cromossomo tem a mesma cor, ou o mesmo número, ou carrega os mesmos alelos, eles vão ser cromossomos homólogos. É uma característica importante. Quando a gente vai estudar, aconselho muito vocês a assistirem a aula de genética, introdução à genética, onde a gente fala de todos esses conceitos. Lá vocês vão entender direitinho o que são os cromossomos homólogos, é um pré-requisito, mas a gente fala que os cromossomos homólogos estão aqui. Professor, e no nosso corpo, como é que se enquadraria? Nós possuímos 46 cromossomos nas células adultas, nas nossas células diploides. Então nós temos, perceba bem, nas nossas células diploides, todas as células do nosso corpo, com exceção dos espermatozoides dos ovócitos 2, nós temos 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 1, confundi, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 2 cromossomos 4 e 2 cromossomos repetindo até o número 23. É óbvio que 2 deles são sexuais, que pode ser X ou Y. Ok? Então o total, no nosso caso, 2N das nossas células diploide não seria 6, e sim 46. Tá? Então esse aqui é um exemplo hipotético. Exemplos. Nos humanos, em nós, são as células somáticas, as células estruturais de todo o nosso corpo. Volto a dizer, perceba que no mesmo organismo, embora nós sejamos diploides, nós podemos possuir células haploides, que são esses exemplos aqui. Tá? Então, por isso que confunde. Fala, o ser humano só tem célula diploide. Está errado. Nós somos organismos diploides, mas que produzimos células haploides para a reprodução, formando assim os gametas. Tá? Nas plantas, também tem a fase que elas estão diploide. Essa fase é chamada de esporófito. Lembra que eu falei aqui que o gametófito, tá? Que é Nzinho, é predominante nas briófitas, que são as plantas mais primitivas. Aqui, o esporófito é a fase dominante das plantas vasculares, que são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Portanto, todos os grupos das plantas, com exceção das briófitas, possuem essa fase aqui, o esporófito, que é diploide, dominante. Professor, significa então que as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas não possuem a fase gametófita? Possui também, ela tem também, só que essa aqui é a fase dominante nesses grupos. Te aconselho a assistir a aula de introdução à botânica, onde eu falo para vocês cada uma dessas características dos grupos. Mas veja que as plantas são os exemplos mais confusos, porque elas têm de tudo, tem de tudo. Vocês vão ver aqui nos poliploides, as plantas estarão aqui presentes também. Ok. Professor, acho que está tranquilo. Respira, porque é muito... Cara, essa aula aqui é muito confusa mesmo. Eu tenho compaixão por vocês. Depois do finalzinho eu vou fazer uma revisãozinha para fechar com chave de ouro. Então, o que é uma célula, um organismo, um tecido poliploide? Como disse para vocês, poliploide é 3N ou mais. Pode ser 4N, 5N, 6N, assim por diante.
Ou seja, tem mais de 2 conjuntos de cromossomos. Você entende que, imagina, cara, para nós seres humanos, não... Ah, professor, existe a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Ok, tudo bem. Mas não seria possível para a nossa espécie ter mais um conjunto inteiro. Você imagina, em vez de você ter 2 cromossomos 1, você teria 3. Você teria 3 cromossomos 2, 3 cromossomos... Isso não dá certo na nossa espécie. Se acontecesse, não vingaria. Ok? Mas nas plantas isso pode acontecer. Inclusive, aproximadamente 40% das plantas cultivadas são poliploides. Olha que louco, né? Os caras fazem isso aí até para manipulação, para questão de ter maior produtividade, mas nas plantas isso dá certo. Agora te liga só. Esse aqui é um exemplo de célula poliploide do tipo 3N. 3N a gente pode chamar aqui, anota aí, gente. Vamos lá. Triploide. Porque são 3 conjuntos de cromossomos. Então vão ter 3 cromossomos 1, vão ter 3 cromossomos 2 e vão ter 3 cromossomos 3. O 3N aqui é igual a 9. Você vai encontrar 9 cromossomos aqui. Tá? Mas, gente, eu estou dando o exemplo sempre com 3 cromossomos haploides, 6 diploides e 9 triploides, mas aqui poderia ser 4, 5, 6. Pessoal, eu tive que ali silenciar o computador, vai ficar um corte ridículo aqui, mas não tem problema, porque tá... O pessoal não parava de mandar notificação por WhatsApp que está conectado aqui no computador. Mas enfim, eu escrevi aqui para vocês. Triploides, porque tem 3 de cada um dos cromossomos. Tá? Tem 3 cromossomos aqui, 3 aqui, 3 aqui. Se fosse 4 conjuntos, seria tetraploide e assim por diante, ok? Tem classificação para todos os números. Exemplos, é muito comum em plantas. Então existem plantas, várias delas, 40% das plantas que a gente cultiva são poliploides. Tá? A maior parte das plantas poliploides pertencem ao grupo das angiospermas, raríssimas em gimnospermas, mas a maior parte então são nas angios. E é muito, mas muito raro em animais. Muito embora a gente observe a poliploidia em peixes, em insetos, mas é muito raro. Agora, olha a informação, somente em 1999 descobriram um mamífero poliploide, é um roedor. Antes disso, acreditava-se que não daria certo em mamíferos a poliploidia, mas já foi encontrado, embora seja extremamente raro, ela pode acontecer. Ok, então agora eu vou fazer um resumão de tudo novamente aqui para organizar o nosso conhecimento e depois eu falar de algumas curiosidades para vocês. Então, haploidia é o termo usado para definir o conjunto numérico completo de cromossomos. Então, um conjunto de cromossomos. No entanto, portanto, uma célula haploide possui um conjunto de cromossomos. Na nossa espécie, a nossa célula haploide, o N é igual a 23. Nesse exemplo que eu dei, o N é igual a 3. Ok. Vale lembrar que isso varia muito de espécie para espécie. Número de cromossomos não define complexidade de espécies. Cachorros possuem mais cromossomos que nós, por exemplo. Protozoário, existe uma espécie de protozoário que possui muito mais cromossomos do que nós. Então isso não quer dizer complexidade ou derivação da espécie necessariamente, certo? Então uma célula é haploide, o principal exemplo, pensando na nossa espécie, são os gametas que a gente produz com a metade dos nossos cromossomos. Então é um conjunto apenas, ok? Uma célula vai ser diploide quando possui 2 conjuntos, é representada por 2N. Por quê? É óbvio, você tem 2 conjuntos N de cromossomos. Se na nossa espécie o N é 23, porque a gente tem espermatozoide com 23 e o ovócito 2 com 23, o nosso 2N é 2 vezes 23, que é um indivíduo 46N, como aqui está representado então. Ok? Então são todas as células do nosso corpo. Nós somos organismos 2N que produzimos gametas N. Ok. E o que é uma célula, um organismo poliploide? É quando tem mais de 2, entendeu? Tem classificação para haploide, tem classificação para diploide e tem uma classificação geral que era para poliploide, mais de 2, que pode ser triploide, e que pode ser tetraploide, que pode ser hexaploide e assim vai por diante. Ok? Então, nesse caso aqui, os principais exemplos são as plantas. As plantas têm muitas espécies. Pesquisa aí agora com espécies de trigo poliploidia. Você vai ver que tem várias variações. Café, são várias. E nos animais é muito raro, muito embora a gente possa observar, e somente em 1999 os caras descobriram um mamífero. Tá? Isso aqui falando em animais, o que mais vão ter ali, você pode botar como exemplo os insetos. Mamíferos é mais raro ainda,
mas existe também um roedor já identificado como poliploidia. E é isso aí, gurizada. Agora deixa eu só ver se eu não esqueci de nada aqui. Tá, porque é tanta coisa, eu queria que essa aula ficasse um pouquinho mais curta, cara, mas não ficou tão curta não, mas não tem problema. Como eu falei para vocês, vou falar para vocês algumas plantas, alguns exemplos de plantas poliploides que você tem aí no dia a dia. Quer ver? Como eu falei para vocês, o trigo, a alfafa, o algodão, a batata é poliploide. Morango, a planta do morango, que produz morango, é um exemplo de poliploidia. Dá uma pesquisada aí, vocês vão ver o benefício que é o estudo disso para os cultivos, tá? O tabaco, a cana-de-açúcar, o café, que eu já tinha falado para vocês também, certo? E tem outra coisa, pessoal. Quando a gente estuda na nossa espécie algumas alterações numéricas de cromossomos, ou seja, cromossomos a mais ou cromossomos a menos, nós estudamos a aneuploidia, que também a gente pode ter uma aula específica para isso. Então, a aneuploidia é alguma alteração numérica de conjuntos cromossomais no nosso corpo, tá? Então pode ser um cromossomo, pode ser um conjunto inteiro, isso aí a gente tem um estudo disso aí, tá bom, gente? Então é isso aí, tá? E tem várias coisas, mas a maior parte das coisas eu já falei pra vocês, certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. E é isso, gurizada. Agora no finalzinho, assim, só um bate-papo rapidinho, tá? Um bate-papo rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Muito que bem. Deixa eu apagar só aqui em cima, assim, ó. Olha que maravilha. Olha só. Eu não vou apagar tudo, porque talvez eu utilize esse quadro aqui para produzir um conteúdo para vocês legal. Mas, olha só, tá molhado, mas não tem problema. No nosso caso, como eu falei para vocês, nós temos 46 cromossomos, certo? Nós temos 46 cromossomos. Somos indivíduos 2N. Certo? Pô, tá molhado, por isso que tá ficando apagadinho, mas não tem problema. O nosso N, logo, vai ser 23. Se uma prova perguntar para vocês, ou eu, o professor Samuel tá ligando, tá perguntando, os nossos gametas possuem apenas a metade do número de cromossomos. Por quê? Um gameta mais o outro gameta vai formar nós que somos 2Ns. Desses 46 cromossomos, olha só, nós temos 44 cromossomos que são autossômicos, tá? E nós temos dois cromossomos que são sexuais. Perceba que os nossos cromossomos sexuais são o X e o Y. Homens são XY, mulheres são XX. Só uma curiosidade para vocês entenderem, mas claro, isso aí tudo em genética a gente trabalha com muito mais detalhes. Certo, gurizada? Um grande beijo, grande abraço, bons estudos. E é isso. Bateu o calor aqui, cara. Tô suando. Falou, um abraço. Tchau, tchau.